artigo do crítico italiano Roberto Azor Rosa, aparecido na República, em janeiro deste ano. E nesse texto, Azor Rosa confessava ter sido sacudido recentemente por uma avalanche de romances, não vou citá-los, mas em todo caso, Azor Rosa detectava paradoxalmente que quanto mais o mercado alastra a sua universal tendência produtiva e sua onívora multiplicação de textos, tanto mais a resposta crítica se transforma em individual e necessariamente solitária. Muito embora também constatasse que hoje a literatura, sobretudo em sua forma especificamente narrativa, está por toda parte. Na imprensa, na televisão, na publicidade, nas disciplinas sociais e históricas, na música, no desenho, na pintura, nas histórias em quadrinhos. Ou não se fala, por acaso, se perguntava a Azor Rosa, no campo da política, em relato. Isto quer dizer, concluía o crítico italiano, que se a narrativa é um relato, naturalmente, a recíproca é verdade. E é um modo de expressão peculiar da sociedade democrática de massas. Se trata da mesma constatação que, de maneira profética, realizara Guy Debord em A Sociedade do Espetáculo. Feito nesse livro dos anos 60, Debord postulava já que, conforme aumentaram os fluxos de comércio e acumulação de capitais, a mercadoria passou a assumir o domínio absoluto da economia, o que transfigurou o trabalho humano em trabalho mercadoria e produziu, portanto, tamanha abundância que a própria questão da sobrevivência passou a ficar resolvida, mesmo que de um modo que fazia com que ela tornasse sempre aparecer como um problema. O crescimento econômico, embora liberasse a sociedade da pressão da natureza, que exigia sua imediata luta pela sobrevivência, tornava-se agora o libertador da qual elas não conseguiam, no fundo, se liberar. A economia, entre nós chamada de autonomia, transformou o mundo, mas o transformou apenas em mundo da economia. E a conclusão de Debord era clara. Na sociedade do espetáculo, a imagem é a própria sobrenatureza do homem e já não cabe ler a literatura como a líamos até os anos 60. Mais ainda, poderíamos até suspeitar que não é só a literatura a categoria que muda de configuração, é a própria democracia que também se transforma. Ou não seria a Europa precisamente o melhor exemplo de pós-democracia contemporânea? Seja como for, diante da queda das oposições tradicionais entre formas realistas ou formas de vanguarda, arte pura ou arte engajada, regionalismo ou experimentalismo, em suma, face ao declínio da clássica distinção entre realidade histórica e ficção autônoma, ler narrativas implicaria hoje inscrevê-las num regime pós-significante, pós-autonômico, como vocês preferirem, que redefina o que entendemos não só por literatura, mas até mesmo o que julgamos ser a vida, ao menos uma vida ainda democrática, alheia à disciplina orçamentária como o tabu das trocas, alheia à liberalização financeira ou comercial com a consequente abertura aos investimentos estrangeiros diretos como motores exclusivos da prosperidade, alheia às privatizações, desregulamentações ou apreensões com a segurança jurídica, em que a democracia liberal definha como simples marco formal de procedimentos para a simples e rotineira escolha periódica de governantes. Essa é que é a pós-democracia que está se constituindo. Mas a Azor Rosa não prioriza essa questão. Non la vita, ma il senso della vita. É isto que lhe interessa a Azor Rosa. E esse, segundo ele, o objeto das grandes narrativas.
como se o sentido pudesse se manter incólume 40 anos passados. A definição de Sornosa, portanto, é de algum modo nostálgica da relação entre ser e sentido. Essa definição é elaborada pelo idealismo filosófico, e a Sornosa se recusa a perceber a mudança de condições do neoliberalismo disseminado, como foi pelo Debord, nos anos 60, quando, ao retomar um conceito de Marx, na crítica da filosofia hegeliana do direito, de que a filosofia não pode realizar-se sem abolir o proletariado, assim como o proletariado não pode abolir-se sem realizar a filosofia. Debord torna a enunciá-lo por meio de um retournement, como ele chamava, argumentando que o dadaísmo e o surrealismo, isto é, as vanguardas históricas, mas contundentemente anti-institucionais, estão entre si vinculados, porém, de maneira antagônica, à medida em que o dadaísmo quis eliminar a arte sem realizá-la, e o surrealismo quis realizar a arte sem substituí-la. Ora, supressão democrática e realização pós-democrática eram, portanto, já para os situacionistas de 68, aspectos indissolúveis de um pas au-delà, um neutro banchopiano, que Guy Debord, a seu modo, denominava um dépassement, palavra de conotativa negatividade graças a esse denegado pas em relação à arte. Eu reitero, a Sornosa não pensa desse modo. Duvida, mesmo em 2012, ao ler esses livros que chegam à sua mesa, de estar diante de um romance, assim como o Primo Levi perguntava se isto é um homem, o Remo Godey, Tatiante, também se questionava se a história tem um sentido. Ou seja, é sobre o sentido da vida, é sobre o humanismo que gira a questão, portanto. Relembremos, como para ensaiar, uma genealogia do pensamento de Sornosa, que ao definir há bastante tempo a vanguarda, o crítico italiano já me dissera que, na sua emergência, a inteligência, e particularmente a arte, a literatura, a cultura humanista, deparam com uma expansão quase ilimitada do mercado, onde devem colocar as suas produções, ao mesmo tempo que a massificação produz, de uma certa forma, socialização. E o próprio motor fundamental do sistema capitalista, o processo de valorização, reduz o produto intelectual a uma mercadoria igual a qualquer outro produto comercial. Poder-se-ia dizer o velho Sornosa, quase que paradoxalmente, que a civilização massificada constitui para a arte moderna, ao mesmo tempo, a garantia de um crescimento ilimitado das suas próprias capacidades expressivas e de comunicação, e a negação total, opressiva e mesmo demoníaca do próprio conceito de fazer arte como ato individual, livre, formal e autêntico. A arte encontra o seu mercado próprio ao recusar certas leis dominantes da produção capitalista, isto é, vende forma a quem não possui forma, liberdade a quem não tem liberdade, individualidade a quem não tem individualidade. No entanto, na medida em que cria em seu mercado próprio, aceita as regras do mercado capitalista e é, portanto, obrigada a produzir trabalho sem qualidade, sem forma, sem liberdade, sem individualidade, e aproximar-se cada vez mais da vontade, dos gostos, dos hábitos, das tendências, das pretensões das massas, que exigem visões de liberdade e libertação, mas impõem a opacidade dos seus próprios valores intelectuais e morais como condição para as aceitar. Eu tenho dois conceitos dessa explicação de Sornosa, que se encontra no verbete que ele redige para a Enciclopédia Rinaldi. O conceito de humano e o conceito de sem forma, ou de informe. Vejamos o primeiro. No momento do pioneiro diagnóstico de Guy Debord, alguns herdeiros da tradição poediana de ler Hegel propunham coisas parecidas à tese de Sornosa. Me
Michel Foucault, por exemplo, também argumentava que o homem, concebido como sujeito, era um conceito histórico construído, pertencente a um certo regime discursivo, mas não era essa uma evidência natural ou transtemporal capaz de fundar direitos universais. Althusser refutava a noção hegeliana de que a história fosse o devir absoluto do espírito e preferia pensá-la como um processo racional regrado, um processo sem sujeito, acessível tão somente ao materialismo histórico. O humanismo, portanto, não passava de uma construção imaginária de ideologia que deveria ser combatida por meio de um anti-humanismo teórico. Jacques Lacan, por sua vez, tentava retirar a psicanálise de toda a tendência humanista, de toda a tendência normativa, e para tanto discriminava a unidade imaginária do eu e a instância do sujeito. Este último conceito não possuía para Lacan qualquer substância, nenhuma natureza em absoluto. Ele dependia apenas das leis contingentes da linguagem, que não permitiam falar de um sujeito humano, cujo horizonte universal fosse definido previamente pela ética e pela filosofia. Ou seja, estas atitudes, focadas todas a contornarem o problema do mal e da negatividade, não implicavam automaticamente que Foucault, Althusser ou Lacan fossem cínicos pregadores do neutro como uma estratégia de indiferença ou apatia diante do mercado em expansão. Muito pelo contrário, cada um em seu campo, Foucault nas prisões, Althusser na teoria da revolução, Lacan na biomedicalização fenomenológica, rompiam com a noção de humanismo tradicional, mas paralelamente se distanciavam também do idealismo formalista que pedia restringir a vida a um mero esquema paradigmático normalizador. Em anos mais recentes, Azor Rosa engajou-se como colaborador numa obra coletiva enciclópedica de Franco Moretti, uma obra sobre o romance que parecia julgar o sentido do romance a partir de uma série de certezas universais. De fato, a ideia de isolar o Bildungsroman, um romance de formação, no seio da cultura europeia, não esconde senão um esforço de inclusão da Europa na própria globalização social-democrata. A diferença do Atlas Warburgiano, que ativava a memória como fator desestabilizador diante dos conflitos, conciliações, coexistências e combates entre a ratio técnico-científica de um lado e a compreensão analógica de outro, essa compreensão analógica que busca uma unidade mágica ou bipolar a unir linguagem e mundo, Franco Moretti, pelo contrário, é um desses autores que, diante do novo cenário de reconversão neocapitalista, pensa em um atlas arborescente, capaz de dar conta de fábulas literárias, isto é, episódios, acontecimentos, ainda que não de autênticas ficções, isto é, novos regimes de verdade, que emergeriam justamente dessa nova situação cultural. Atento em consequência a macrocategorias, categorias que vêm tanto da tradição iluminista, cunhada por Goethe, por Novalis, por Marx, quanto da tradição fenomenológica do neoiluminismo, Moretti propunha, nessa sua obra coletiva, a estratégia de uma leitura distante, onde o que se destaca, acima de qualquer outra questão, são as lógicas da produção e reprodução de conteúdos, através das categorias tradicionais de tropos, de temas, de gêneros. Mas caberia aqui uma observação que Stephen Best aplica a Habermas em A Política da Visão Histórica. Aí onde Marx desenvolveu o conceito de obra não apenas como categoria econômica, mas também como categoria normativa aplicada ao potencial emancipatório de autodesenvolvimento, a Bildung, Habermas, pelo contrário, estreita o conceito de obra até esvaziar o conteúdo crítico. De maneira semelhante, Moretti
parte da existência de um conceito de mundialização que, sem ilusões, ele define como algo semelhante ao que definiram Novalis, Goethe e Marx, porém, como alguma coisa profundamente injusta, unequal, como ele diz. E aí ele acrescenta a homologia que Roberto Schwartz estabelece entre literatura e dívida externa, para, apoiado também no conceito de interferência usado na teoria dos polissistemas de Evenzoar, argumentar que a atual desigualdade entre as literaturas implica que o destino de uma cultura está cortado e alterado por outra cultura que completamente a ignora. Daí um passo a postular a literatura como um sistema semelhante ao sistema econômico. Sistema econômico capitalista de Wallerstein, por exemplo, ou a Economia Mundo de Brodel. No sistema literário, conclui Moretti, the flow is basically one way. Ou seja, assim como no sistema capitalista teríamos fluxos que vão e vêm, no sistema literário, the flow vai numa rua de mão única, deveríamos saber. Very strong from the core to the periphery, very weak in the opposite direction. É a tese de Roberto Schwartz, Nacional por Subtração. Essa rua de mão única para os fluxos literários significa, então, que as literaturas hegemônicas podem tranquilamente nos ignorar. Por isso mesmo, Moretti e seus colaboradores, dentre os quais Azor Rosa, se veem na obrigação de defender a tese da literatura mundial, mera contraface da autonomia literária iluminista. Mas aquilo que Moretti, a rigor, não assume é que, assim raciocinando, impõe-se de maneira normativa uma questão de gênero preservada como universal, o romance. O romance tal como praticado nas literaturas europeias no século XIX. E é a partir dessa forma inconteste que se constrói a reflexão sobre a assimetria dos intercâmbios, o que é uma maneira de não questionar a própria política da forma, baseada, em última análise, em injustiça e violência. E aqui tocamos na questão do informe, a segunda questão que eu queria destacar. A questão do informe, que foi definido por Rosalind Krauss e Yves Lambois, a partir de Georges Bataille, o velho Bataille 29, como algo que desorganiza um sistema classificatório. Não é verdade? Alguma coisa que altera, que desclassifica um sistema de classificações. É verdade que Moretti denuncia a hegemonia de um sistema literário nacional. Ele argumenta, por exemplo, que a literatura francesa do século XIX é o grande paradigma de invenção formal. Mas, ao mesmo tempo, Moretti admite que essa literatura, a francesa do século XIX, é uma exceção. É uma exceção na história literária. Porque se a gente contempla a literatura britânica, vê uma total diferença. Junto com Azor Rosa, uma das colaboradoras de Moretti, tudo coincidente, aliás, com as posições de Roberto Schwartz, é Beatriz Sara. Conhecemos suas leituras da modernização periférica no Prata. Conhecemos suas ideias acerca dos ambivalentes usos da tradição ocidental feitos por Borges, um escritor das margens. Conhecemos sua descrição distante, como diria Moretti, da reconfiguração da cena neoliberal latino-americana. Pouco antes, porém, de sua tão badalada virada neoconservadora, na última década, Beatriz Sara dirigiu durante a ditadura e no período pós-ditadura de Alfonsín e de Menem a revista Punto de Vista. Quando, entretanto, no início do governo Kirchner estoura uma incontornável crise no conselho editorial da revista, integrado por intelectuais de esquerda não populista, seu antigo companheiro, o sociólogo Carlos Altamirano,
uma das figuras mais emblemáticas do grupo, dirige uma carta aos colegas de redação, que estava prestes a abandonar, e onde um conceito de Asor Rosa torna a fundamentar a decisão dele nos seguintes termos. Não há muito tempo li, diz Altamirano, no Correio de la Sera, que Asor Rosa, ao anunciar que tinha decidido se aposentar da universidade antes da hora, relembrou uma fabulação infantil. Quando era criança, disse ele, estava convicto de que tinham sido os próprios dinossauros, percebendo as mudanças climáticas que estariam a sobrevir, os que decidiram decretar a sua extinção. E se disseram uns aos outros, está na hora. A historieta parece mais inventada do que relembrada, porém, seja como for, argumenta Altamirano, Rosa encontrou nela uma ocorrência feliz. Quero aproveitá-la para lhes comunicar minha própria decisão de me afastar do ponto de vista. A verdade é que quando, no ano passado, Daniel Lim nos juntou a todos uma entrevista para falarmos na revista, senti que eu era uma espécie de dinossauro do conselho de redação. Podia falar do passado de ponto de vista, mas não do seu presente. Sobrevivi muito mais do que os dinossauros da Asor Rosa, certamente, porque a mudança climática na revista já leva bastante tempo. Não vou surpreender nenhum de vocês se eu digo que me encontro fora de ambiente, quer dizer, fora do círculo de consenso que de uns anos para cá define a linha de ponto de vista. Preciso lembrar mais uma vez que há tempos desempenho no interior do Conselho o papel sempre áspero do eterno inconforme? Sem dúvidas. Vocês foram muito tolerantes com minhas opiniões, todos colocamos a amizade acima das incidências, confiando em que os laços que ela cria, que são muito fortes entre nós, que esses laços pudessem sustentar o que já não sustentavam as coincidências intelectuais, porém, quando o quadro de posições está congelado, como acontece há anos em ponto de vista, o debate, por tolerante que ele for, torna-se estereotipado. Sempre nos encontramos representando a mesma peça. Quer me parecer que a amizade já não precisa desse tributo por parte de nenhum de nós. Cada um terá sua versão com relação à origem das mudanças climáticas e de suas causas. O tempo certamente nos oferecerá a ocasião de conversar sobre isso tudo no futuro. Por enquanto, como os dinossauros em Asor Rosa, eu digo também, está na hora. Ponto de vista, que uma grande revista já não é o meu empreendimento. Já não era, na verdade, no último tempo. Porém, vocês continuarão fazendo a revista com o talento de sempre. A revista termina uma das duas. Altamirano não estava sozinho. Remoldei, lembremos, também se perguntava se a história tem um sentido. E no leve, se isto é um homem. Asor Rosa, se isto é um romance. Michel Foucault formulou a mesmíssima questão, porém de uma maneira bem diversa. Foucault relembra, num texto da primeira fase, que eu vou me permitir citar na íntegra, embora bastante extenso, que quando a Europa cristã passou a reconhecer indivíduos chamados artistas, isto é, quando começou a vê-los como entidades autônomas, deu a essas vidas a forma anônima do herói. As Vite de Vasari, diz Foucault, se impõe a tarefa de relembrar o imemorial. Acompanham uma ordem estatutária e ritual. O gênio se pronuncia desde criança, não sob a forma psicológica da precocidade, mas por esse direito dele de ser anterior ao tempo e não vir à tona, senão no seu ápice. Não existe nascimento sem aparecimento do gênio, sem intermediário nem duração, no dilaceramento da história. Como herói, o artista rompe, rasga o tempo
para tornar a amarrá-lo com suas mãos. Este aparecimento, entretanto, não é livre de peripécias. Uma das mais frequentes é constituída pelo episódio do desconhecimento-reconhecimento. Giotto era pastor e desenhava seus animais na pedra quando Cimabue o viu e viu nele uma realeza oculta. Sobrevém a aprendizagem, que é mais simbólica do que real, reduzindo-se ao enfrentamento singular e sempre desigual entre o mestre e o discípulo. O ancião julga ter dado tudo ao adolescente que já possuía tudo. Mas desde o primeiro certame, a beleza inverte as relações. A criança marcada com o signo passa a ser mestre do mestre, e simbolicamente o mata, uma vez que seu reino é uma usurpação, e o pastor sem nome tinha direitos imprescritíveis. Verrocchio abandonou a pintura uma vez que Leonardo desenhou o anjo do batismo de Cristo, e o velho Ghirlandaio curvou-se uma vez perante Michelangelo. Porém, o acesso à soberania impõe ainda rodeios. Deve passar por uma nova prova de segredo, mesmo involuntário, como um herói que se bate armado. O artista oculta sua obra para não mostrá-la, senão uma vez concluída. É isso que fizeram Michelangelo com seu Davi, ou o Cello com seu afresco, que figurava em cima da porta de São Tommaso. São-lhes concedidas, então, as chaves do reino. São as chaves da demiurgia. O pintor produz um mundo que é seu duplo, o rival fraterno do nosso. Um equívoco instantâneo da ilusão ocupa seu lugar e vale em função dele. Leonardo pintou sobre a rodela de São Pedro monstros cujos poderes horrendos são tão grandes quanto os da natureza. E nesse retorno, nessa perfeição idêntica, se realiza uma promessa. O homem se liberta, da mesma forma que Filipe Lippi, conforme a anedota, conforme a história, se libertara realmente o dia em que pintou um retrato do Senhor com uma semelhança sobrenatural. A Renascença teve da individualidade do artista uma percepção épica, onde se confundiram as figuras arcaizantes do herói medieval e os temas gregos do ciclo iniciático. Nesse limiar aparecem as estruturas ambíguas e sobrecarregadas do segredo e da descoberta, da força da ilusão e do retorno a uma natureza que no fundo é outra, e do acesso a uma nova terra que se mostra a mesma. O artista saiu do anonimato em que tinham permanecido aqueles que cantaram as epopeias, e o consegue só quando recupera para si as forças do sentido daquelas valorações épicas. A dimensão do heróico passou do herói àquele que o representa, no momento em que a própria cultura ocidental se transformou em um mundo de representações. A obra não extrai seu único sentido de ser um monumento que figura como uma memória de pedra através do tempo. Ela pertence a essa lenda e não faz muito ela mesma cantável. É um gesto. É um gesto, uma vez que concede a verdade eterna aos homens, porém também é um gesto porque remete, como a seu próprio lugar natural de nascimento, a ordem maravilhosa da vida dos artistas. O pintor é a primeira flexão subjetiva do herói. O autorretrato não é já um canto do quadro, uma participação furtiva do artista na cena que representa, é no coração desse trabalho a obra da obra, o encontro ao final do percurso da origem e
a heroicização absoluta daquele graças ao qual os heróis permanecem e aparecem. Se estabelece assim para o artista no interior do seu gesto uma relação de si para consigo que o herói não tinha podido conhecer. O heroísmo fantasiou-se aqui como o primeiro modo de manifestação na fronteira daquilo que aparece e do que representa, como um modo de se identificar para si e para os outros apenas com a verdade da obra. Entre o tema heróico e os contratempos em que ele se extravia, abre-se um espaço que o século XVI começa a suspeitar e que o nosso, o século XX, percorre com a alegria dos esquecimentos fundamentais. É aquele onde vem se instalar a loucura do artista. Isto identifica o artista com sua obra, tornando-o estranho perante os outros, e o situa no exterior dessa mesma obra, tornando-o surdo, cego perante as coisas que vê e perante as palavras que, no entanto, ele mesmo pronuncia. Não se trata já, conclui Foucault, daquele torpor platônico que tornava o homem insensível à realidade ilusória para colocá-lo na luz plena dos deuses, mas de uma relação subterrânea em que a obra e aquilo que ela não é formulam sua exterioridade na linguagem de uma interioridade sombria. Então é possível a estranha tarefa que é uma psicologia do artista, que é sempre cercada pela loucura, mesmo quando o tema patológico não aparece nela. Inscreve-se no fundo da bela unidade heróica que dá seu nome aos primeiros pintores, porém, que é capaz do dilaceramento, da negatividade e do esquecimento. A dimensão do psicológico é, em nossa cultura, o negativo das percepções épicas. E estamos agora encomendados para interrogar o que é um artista, esta via diagonal, esta via alusiva, onde se percebe e se extravia a velha aliança muda entre a obra e o outro da obra, de que Vasari nos contou no passado o heroísmo ritual e os ciclos mutáveis. Isto é Foucault, início dos anos 60. Como a visualização da humanidade no impossível, como espectrografias esparsas, como luto. Em compensação, a Europa surge associada, desde o início, ao espírito empreendedor e à violência discursiva que ele comporta, mas, consequentemente, nesse misto de ficção e autoficção, uma nota de desassossego acompanha também essa formação do relato europeu, como atesta o recente poema de Günter Grass, em que a claque dos comissários urge a Grécia a beber a cicuta, mas irado devolve-lhe Sócrates a taça a transbordar. Sem esse país, murcharás, Europa, privada do espírito que um dia te concedeu, conclui o soneto de Graça. Mas esse desassossego vem de longa data. E isto é sagrado? Essa é a pergunta que se fazia Alfredo Rock ao chegar a Paris em La Próxima, um relato de Vicente Huidobro, redigido entre 1930 e 1932, ou seja, em plena crise do capitalismo, como hoje. Invertendo antecipadamente as hipóteses do escritor angolano Gonçalo Tavares. De fato, na ficção de Tavares operam três campos de aparição específicos. Vemos nela o monstruoso contemporâneo no espaço conquistado pelo homem, que ele chama de o bairro.
Temos o monstruoso no tempo elaborado pelo homem, que ele chama de o reino. E vemos, enfim, a monstruosidade das próprias coisas feitas pelo homem. Isto é a enciclopédia. O Julius Scudder nos mostrou recentemente. O dobro, intuindo essa deriva posterior, cria a figura de Rock, a última rocha disponível, uma ilhota, um Gibraltar qualquer, alguém que é ciente de uma iminente conflagração universal, uma vez que a época da tranquilidade se acabou no mundo. É uma mera variante daquilo que Paul Valéry tinha escrito um ano antes, em 1931, em Olhares sobre o Mundo Atual. L'âge du monde fini commence. Nesse relato de O Dobro, dedicado ao espartaquista Karl Liebknecht e ao emblemático Romain Rolland, assunto de longos debates por parte do Magalhães sobre a questão da função do intelectual em 1936, ou seja, no momento da Guerra Civil Espanhola, Rock, a personagem do O Dobro, decide comprar terras em Angola, o país natal do Gonçalo Tavares. Para quê? Para salvar a vida. O próprio O Dobro sentia isso. Numa carta que ele envia a um dele, em novembro de 1930, admite o incômodo moral dele viver em Paris do dinheiro que a sua família lhe mandava todo o santo mês do Chile. E tenta encorajá-los a comprarem terra em Angola, porque aí eles poderiam plantar uvas, produzir vinho, não sei o que, não sei o que lá. A Angola a próxima, entende-se, a próxima guerra, porque la penúltima é morte, como diria Mallarmé. A Angola da próxima é o lugar alternativo para aqueles que compreendem que o Brasil ou a Argentina já são tão difíceis quanto a própria Europa. E além do mais, Angola pertence a Portugal, el pueblo más interesante de la tierra, el más grande como imperio colonial y la cuna de los más extraordinarios aventureros de una larga época de maravillas, diz o texto. Rock constrói em Angola duas cidades. Chaplinia, cujas ruas se chamam Buster Keaton, Greta Garbo, Douglas Fairbanks, Irmãos Marx, Eisenstein, Pabst, e uma outra cidade chamada Nambour, ou Nambour, em francês, onde as avenidas relembram Rimbaud, Baudelaire, Góngora, Lautréamont. Há uma praça Shakespeare, outra praça Nietzsche, uma avenida Dostoiévski, Leonardo da Vinci, Stéphane Mallarmé, e logo se abririam outras avenidas chamadas Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire, Georges Braque, Henri Matisse, Juan Gris, Alfred Jarry. E nessas praças e ruas se levantariam, além do mais, as estátuas em homenagem aos fundadores da Polônia, o próprio Rock, Hans Arp, Jacques Lipchitz, o Walter Gropius e Le Corbusier, que projetaram o urbanismo de Raoul. Um dia, porém, acontece o receio tão temido. Paris desaparece. Rock abandona rapidamente Angola e quer ver o desastre com seus próprios olhos. Desembarca na margem do Sena e o assombro não poderia ser maior. Foi apenas o início desse longo solilóquio de A Próxima. Soy yo rock o no soy yo rock? ¿Es verdad que me fui con un grupo de amigos al África y que hace solo 3 días he vuelto a Europa? ¿Y esto es Europa?
He salido alguna vez de Europa. Y si me encontrara de repente con el cadáver de Rock tendido en el suelo, Notre-Dame de Champs, nadie en la plazuela, ni un alma, un paraguas roto solo en el suelo, solo en medio del silencio. ¿Y si esto fuera la muerte? ¿Y si yo estoy muerto? Esto podría perfectamente ser mi entierro. Han descubierto un gas nuevo. Han asesinado una ciudad entera como antes se asesinaba a un hombre solo. Han asesinado a París sin declaración de guerra. Es una infamia. Es una cosa abyecta. La historia no perdonará jamás, pero ¿cuándo se ha declarado la guerra para asesinar individualmente? Entonces, ¿por qué para asesinar colectivamente? En el fondo es lo mismo. Los asesinos son asesinos. Bon marché, choix, élégance, qualité. Los asesinados son asesinados. Las víctimas son víctimas. Un gato muerto frente a esa puerta. En el tercer piso hay una ventana iluminada, un muerto iluminado, un muerto leyendo. Français, achetez des produits français. Varios muertos leyendo, otros pintando, miles de muertos leyendo, otros en los brazos de sus mujeres, otros pintando, muertos, muertos, muertos. Picasso en la rue de la Boétie, cuarto piso, muerto. Tanto que le dije que se comprara tierras en Angola, no creía, todos son escépticos, la muerte pesca a sus presas de antemano y no las suelta, les venda los ojos, les cubre los oídos. Picasso, te cambiamos 2000 hectáreas de tierra en Angola por unos cuantos cuadros para nuestro museo. Couté, aquí compré una vez unas coquilles Saint-Jacques. En Angola tendremos coquilles Saint-Jacques, tendremos buenos cocineros franceses y de otros países, de todos los países. Marie Plümer, danse, ritmo plastique, culture physique. Muertos, muertos, muertos. Y Georges Braque. ¿Dónde estará Georges Braque? Se habrá escapado de la muerte. Y Matisse, Henri Matisse. Y André Breton. Un autobús parado en medio de la calle con todos sus muertos adentro como una pecera. Los peces petrificados. Tantos cadáveres en las veredas, tantos autos muertos. ¿Cómo resonarán los pasos en una ciudad de muertos? Casino de París, Demont, Mistinguett, la Cámara de Diputados, palabras, palabras, palabras. No continúo porque o soliloquio ocupa 5 ou 6 páginas. É uma espécie de linha marrom, como um soliloquio de Molly Bloom. Porque o Huidobro compreende harmonicamente que a Europa, como espaço de enriquecimento coletivo, começou a considerar todo o resto do mundo apenas como um imenso mercado para seus produtos, seus fluxos. E, nesse sentido, acabou se impondo a necessidade de um princípio de governamentalização irrestrita, para o qual a paz perpétua descansaria na mais absoluta globalização metodológica. Isso acarreta incontornáveis consequências na cultura. Michel Foucault, como já disse, registra em várias oportunidades o caráter inseparável da literatura europeia, não já com relação à forma, isto é, com biblos roman, como queria Moretti, mas com relação à loucura, ao delírio, ao excesso. Eu citei no início um fragmento de Le Nom du Père, ou seja, o nome do pai ou o nome do pai. Mas eu poderia citar um outro fragmento bem mais posterior de Foucault, diz ele, já anos 70, depois de tudo a literatura na Europa, desde o século XIX, é uma determinada classe de discurso que já não se destina a dizer a verdade, nem a dar uma lição de moral, que já não se destina a agradar aqueles que a consomem.
A literatura é uma espécie de discurso essencialmente marginal, que circula entre os discursos ordinários, que os atravessa, que gira por cima deles, em volta deles, embaixo deles, que os questiona, porém que, de todo modo, nunca será tomada como um desses discursos utilitários, como um desses discursos efetivos, como um desses discursos verdadeiros que a política, a religião, a ética ou a ciência se encarregam de colocar em circulação. Creio que a Europa ficou, até o século XIX, creio que na Europa, até o século XIX, a literatura era ainda uma forma de discurso profundamente institucionalizada. Escrever uma obra de teatro era essencialmente querer agradar um grupo de gente bem definido. Escrever um livro, um romance, era querer agradar uma determinada categoria de indivíduos. Era querer edificar, era querer construir, dar uma lição de moral. Entretanto, a partir do século XIX, a literatura na Europa é, sob certo aspecto, uma constante desinstitucionalização. Ela se libertou com relação ao status institucional que era dela e tende a se transformar em suas formulações numa palavra absolutamente anárquica, uma palavra sem instituição, a palavra mais profundamente marginal que atravessa e mina todos os outros discursos. É essa, creio eu, a razão pela qual a literatura na Europa, precisamente a partir desse momento, do século XIX, sempre esteve fascinada pela loucura. Depois de tudo, Hölderlin pode ser considerado como o primeiro grande exemplo da literatura da poesia moderna. Porém, de Hölderlin a Artaud, tivemos sempre, ao longo da literatura ocidental, esse casamento curioso e um pouco monstruoso entre a literatura e a loucura. A literatura parece encontrar sua vocação mais profunda quando se encharca da palavra da loucura. A palavra poética mais elevada é a de Hölderlin, como se a literatura, para conseguir se desinstitucionalizar, para assumir em todo o seu alcance a anarquia possível, estivesse, em alguns momentos, obrigada, ora a imitar a loucura, ora a tornar-se literalmente louca. Eu citava Hölderlin, mas poderia ter citado Blake, Nietzsche, Artaud, e também todos aqueles que apelaram às drogas, Edgar Allan Poe, Baudelaire, até Michaud. A experiência geminada de loucura e de droga na literatura é talvez essencial e, em todo caso, é característica dessa condição marginal que a loucura recebeu e que conservou na palavra em nossa sociedade. Pouco antes disso, no início de 76, respondendo a umas perguntas encaminhadas por Pasquale Pasquino e Alessandro Fontana, que figurariam como prefácio à edição italiana de Microfísica do Poder, Foucault argumentava que a partir do momento em que a politização se torna parte da atividade específica de cada um, o limiar da escritura como marca sacralizante do intelectual tendia a desaparecer, e aí se podiam produzir ligações transversais de saber para saber, de um ponto de politização para outro. Falando então da teoria, Foucault diz o seguinte, é uma sutileza que vamos ver se consigo transmitir sem quadro negro. O fato de que tenha se tratado justamente de uma teoria, não digo a teoria euclidiana, a teoria estrutural, coisa estrutural. O fato de que tenha se tratado justamente de uma teoria que tenha precisado de calções científicas apoiadas na linguística, na
semiologia, na psicanálise, que esta teoria tenha tido suas referências em Saussure ou Chomsky, e tenha produzido obras literárias tão medíocres, tudo isso prova que a atividade do escritor já não era mais o lugar da ação. Era seu canto do cisne. Chant du cygne. C-Y-G-N-E. Expressão que não podemos menos que ouvir em plus d'une langue como chant du cygne. S-I-G-N-E. A teoria foi o chant du cygne, e ela mudou tudo nos últimos 30 anos. Como em Le Cygne, o cisne, de Baudelaire, as leis da cidade intelectual, como aquela dos intelectuais de ponto de vista ou aquela da Sofosa, mudaram. Paris change, e o praticante da écriture defronta-se perplexo com um fluxo d'água. Ce petit fleuve, pauvre, triste miroir, où jadis répandit l'immense majesté de vos douleurs de veuve, entoando uma ladainha, ce malheureux mythe, étrange, fatal, onde não resta ao escritor crítico, ao praticante da teoria, enfim, nenhuma outra alternativa, além de consolar-se no monólogo, avec ce geste fou, comme les exilés, ridicule et sublime, como Rock, como Widogro. Os fluxos também mudam. A modernidade pensou fluxos convergentes na razão e no poder. Paris, capital do século XIX. Mas quando Deleuze e Guattari, em Mille Plateaus, ensaiam uma vida não fascista através do método Deligny, o mapa da gestualidade de uma criança autista, o mapa das fantasmagorias e espectrografias adultas, também muda consequentemente a nossa percepção do sentido. Jorge de Lieberman tem associado a iconologia dos intervalos de Abibarbo com a ciência nômada, excêntrica ou menor de Deleuze e Guattari, que buscaria um saber problemático e não necessariamente axiomático, construído a partir de um modelo de devir heterológico, contrário a tudo quanto é estável, eterno, idêntico, constante. Aqui chora. E se até a Segunda Guerra era possível pensar em saberes do compás, isso é fortíssimo na literatura comparada, isso é fortíssimo na história da arte, que é sempre comparada, obcecados pela forma invariável das variantes, poderíamos pensar, entretanto, que de Warburg ou Boas em diante, nos defrontamos não já com o incômodo de Adorno ou de Bloch diante da dissimultaneidade de diversas camadas temporais, mas com um saber dos fluxos, como ciência do dispars, em que não se trata de extrair constantes a partir de variantes, mas de colocar as próprias variáveis em estado de variação contínua, como pervivências ou sobrevivências do arcaico no contemporâneo. Deixe-me concluir. Quem pratica o disparate é um iconoclasta. Pierpaolo Pasolini, analisando a figura do iconoclasta, especificamente na obra de Juan Rodolfo Wilcock, admite ter rido em voz alta, sozinho como um doido, ao ler as ficções de Wilcock. Qual era o gozo de Pasolini? Encontrar uma escritura sincopada, delirante, em oposição à atitude cordata de Italo Calvino, cujas Cidades Invisíveis, como a Paris de Widogro, conclui sintomaticamente com esta frase: o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe um, é aquele que já existe aqui.
o inferno em que moramos todos os dias, que construímos quando estamos juntos. Existem dois modos para não sofrer com ele. O primeiro é fácil para muitos, aceitá-lo, tornando-se parte dele, a ponto de não enxergá-lo mais. O segundo é arriscado, exigindo atenção e aprendizado contínuo, procurar e saber reconhecer quem e o que, em meio ao inferno, não é inferno, fazendo durar, dando-lhe espaço. Esse é o inferno de Wilcott. O inferno de Wilcott não pertence à maioria silenciosa que aceita o inferno, que faz parte dele e que não o reconhece mais. O inferno de Wilcott não pertence a essa elite afortunada dos Asocosa ou dos Moretti, que procura no inferno algo que não é inferno. Wilcott sabe que só existe o inferno. Ele aceita o inferno como a maioria silenciosa, mas ao contrário da maioria silenciosa, não faz parte dele e por isso reconhece o inferno como um outro. O seu olhar cadavérico risonho se direciona sobretudo aos danados, de algum modo semelhantes a ele, pertencentes ao seu círculo, à sua especificidade, à sua comicidade irresistível com danados, não leva a Wilcott nem a zombar muito, nem a tranquilidade alguma por eles. Descrevendo-os, ele concretiza simplesmente a sua condição de estranheza, concretiza numa forma de destaque linguístico que é de fato quase fisiológico e decisivamente filológico, o é no seu traje de ficção narrativa, diz Pasolini. As teorias de Wilcott, acrescenta Pasolini, não são mais coisas simplesmente malucas, de pseudogênios destinados, na verdade, ao manicômio. Mas, enquanto visões ou imagens, elas recuperam uma consistência poética que se projeta sobre as coisas, restituindo-as à universalidade que, na miséria da loucura, elas decididamente perderam. Moretti, Schwartz, não hesitariam, porém, em condená-las como réis disparates. Uma palavra, um significante muito recorrente na crítica de Roberto. O dobro, Wilcott, logo perceberiam a diferença. Aqui chama. Pouco antes de chegar a Roma, onde residiria até sua morte em 1978, Wilcott reflete sobre a heterotopia que ele associa, aliás, pré-Foucaultianamente, estamos meados da década de 50, que ele associa pré-Foucaultianamente à prisão, porque colocava em questão, além de ser sede do poder, e por isso mesmo um paradigma do arcano imperi, poder vazio, foi também local de reclusão para os dissidentes. Diz então Wilcott, como complementando a Angola utópica de Rock, ou a Paris pós-histórica de Huidobro. E leio o original. La historia no es homogénea en el espacio. Vastas zonas de la Tierra, como ciertas llanuras de Australia o ciertas mesetas de Groenlandia, no han conocido historia propiamente dicha hasta nuestros días. Durante siglos se han asistido a sí mismas, y el hombre que las atravesaba esporádicamente parecía urgido por el afán de no hacer allí nada importante, de llegar deprisa a otros lugares donde alguna especie de historia fuera posible. Islas visitadas solamente por los náufragos o los perdidos, donde la naturaleza parece querer deshacerse de la intrusión humana para conservar puros sus ciclos minuciosos, sus repeticiones, que son la tranquila respiración de la tierra y de sus océanos. En otros lugares, en cambio, la historia se agolpa, se demora, el hombre se fortifica en ellos
y se encierra hasta dar un sentido a cada centímetro que pisa. Me parece mentira hollar una tierra donde han sucedido tantas cosas, una tierra tan vivida, decía Henry James al llegar a Inglaterra, porque venía de una América casi sin historia. Defendiendo un altar o una bandera, los pueblos se encastillaron durante siglos en los lugares más incómodos, cuya posesión adquiría un valor simbólico que no tenía relación con las necesidades materiales. Todavía en nuestros días, cuando la mitad del globo se tiende a los pies del hombre que quiere en él escoger su morada, sigue la lucha por las colinas de Jerusalén. Por eso atraen los castillos, las plazas fuertes, las ciudadelas, porque de un modo u otro representan la historia que en torno de ellos giraba como por sobre pivotes. Todo lo decisivo ocurría en ellos, o a ellos se refería. Eran los únicos lugares habitables que podían desvincularse del mundo exterior durante periodos más o menos prolongados. Ciertos templos eran sagrados, ciertos monasterios contaban con el derecho de asilo, pero la seguridad de que el asilo no sería violado podía encontrarse en un castillo, en una ciudadela fortificada. Esto les daba un valor simbólico aparte del valor material. Y así como cuando muere el capitán se da por perdida la batalla, cuando caía el castillo, todas las tierras circundantes se abandonaban al vencedor. Jericó fue plaza fuerte durante 6.000 años por lo menos. Ni incendios ni invasiones lograron durante milenios que el hombre desistiera de ocupar los montículos de Troya. Menos siglos conoció la mole adriana, pero son los siglos que conocemos, los siglos de nuestra historia. Bastión de Roma, refugio del papado, un ángel protegía la morada circular del jefe de la Santa Iglesia Católica Apostólica, y por eso el pueblo quiso denominarla Castillo del Ángel. O Castelo de Santo Ângelo mostra, então, essa íntima consubstancialidade entre anjos e burocracia, entre crença e poder. O que de passarem por roubar a lição, como diria Giorgio Agamben, do maior teólogo do século XX, Franz Kafka. E nesse sentido, na disparatada alegoria angelológica, e não no cordato Bildungsroman, se compreenderia finalmente, como diz Agamben, que a angelologia, não a história, é o lugar em que se realiza a revelação e a redenção do mundo.